Exato. E a gente já está entrando aqui na competência 1, né, Dan? Que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Em aula de português a gente sempre fala e tal, que a oralidade é diferente. Você pode falar errado, mas a norma padrão é exigida em textos que são avaliadas as suas competências de escrita. Uhum. Então, gíria você não pode usar, abreviação você não pode usar. O que mais, Dan, que a gente vê muito? A gente tira ponto, por exemplo, por determinadas expressões, elas não são exatamente gírias, mas elas são, como é que a gente fala? Elas não são exatamente adequadas. Por exemplo, elas caem num certo tom de informalidade, né? Porque eles exigem essa obrigação pela linguagem formal. Então, assim, você faz essa escolha dentro da sua linguagem cotidiana, mas lá no texto do Enem você não pode fazer. Por exemplo, um caso muito comum é aquele gerundismo, né? Tipo assim, vai estar fazendo, vou estar fazendo. É uma coisa ali que acontece muitas vezes, a gente tem que tirar ponto por causa disso. Existem certas expressões também, então varia muito, sim, né? Varia muito. E varia muito de corretor também, porque tem certos corretores que eles não importam com certas expressões, né, Jéssica? É aí que tá a subjetividade, né? Esses de gerúndio me incomodam bastante, porque demonstra que o aluno, tipo assim, não é que o aluno, é que a pessoa não tá tendo tanto domínio do que ela tá falando. Quando tem muito gerúndio dentro do texto, parece que ela tá enchendo linguiça. Não tem essa sensação? Assim, eu acho sempre interessante esse tipo de caso, porque você vê que o aluno ele não tem domínio da língua, na verdade, porque quando ele usa esse gerundismo, ele tá pegando uma forma ali que seria, vai estar fazendo, fará, é uma conjugação verbal simples. Então, assim, o aluno ele mostra ali que ele não tem nenhum conhecimento acerca desse assunto. Tirando que, quando se trata de Enem, ou você está falando de uma coisa que está passado, ou você está falando de uma coisa que será feita no futuro. Aí, se você coloca uma ação contínua, não faz sentido ali dentro do eu tenho certeza que não vai fazer, independente do que... da argumentação e tal, do que a pessoa vier propor, mas é porque sua argumentação tem que ser baseada em fatos, ou seja, esses fatos já ocorreram, estão no passado, e a sua proposta de intervenção ela está no futuro. Então, quando ali dentro do seu texto que tem uma ação contínua, é bem complicado da gente trabalhar um texto dissertativo argumentativo e tá ali colocando a coisa assim em processo contínuo. Pode até acontecer, mas não será adequado porque você tem que argumentar e depois fazer uma proposta. Agora, normalmente a gente pega muito pesado com o aluno que está com a gente nesse sentido, porque assim, você nunca sabe o que corretor que você vai pegar no Enem. Porque você pode pegar um corretor ali que ele é rigoroso, ele vê qualquer coisinha ali que não agradou ele, perde nota. Você pode pegar um corretor que ele é super de boa. Então, assim, é uma coisa que... acontece, sorte também, né? E a gente não pode contar com a sorte. Agora, assim, é porque a gente vê algumas redações no 1000, por exemplo. Se fosse o caso da gente corrigir, a gente não daria 1000, porque a gente vê alguns erros ali que pra gente é inadmissível. Claro que até erro de... Admissível, parece que a gente é, tipo assim, os piores do Brasil. Mas nem é. Não, assim, mas é porque, por exemplo, claro que os corretores eles deixam passar umas coisas ali um pouco graves, né? Mas é igual você falando. Deixa. A gente já viu a redação nota 1000 que passou. E olha que são 2, né? Gente, importante falar sobre pontuação. Deixa eu só falar uma coisa sobre pontuação, né? Não existe aula de vírgula. A gente que fica dando murro em ponta de faca, né, Daniel? Tentando ensinar vírgula. O que existe é sintaxe. Se você aprender sintaxe, você sabe pontuar. É simples. Crase é a mesma coisa. Então, assim, segue o baile. Tem raiva de gramática? Pois não tenha. Que não tem outro jeito. Não, e outra, é o caso... o pessoal, igual a gente já comentou, eles acham que às vezes Enem você não precisa aprender gramática, mas você precisa aprender muita gramática, porque... Você precisa saber gramática pra você escrever, não tem como você não saber. E assim, esse lance, por exemplo, o aluno vem muito com a gente, assim, crase, eu não entendo crase, eu não entendo vírgula. Só que o lance é o seguinte, como é que você vai entender isso se você não entende todo o resto da gramática ali? Porque, por exemplo... Se você não entende como que funciona a frase, os elementos da frase. Porque, assim, bem simples. Eles querem que a gente passe as regras. Aí você vai passar as regras, só que todas as regras são pautadas nas regras de sintaxe, são pautadas ali
Eu acho que nas regras e o negócio é que a gramática pra mim não dá conta, né, Dan? Por isso que tem um professor que fala assim, tem essa regra, mas tem uma exceção. Não é que tem exceção, é porque a gramática não dá conta. Aí tem outras explicações por trás de, às vezes, aquela regra não encaixar em tal momento. Mas não adianta ficar decorando regra também, gente. Você precisa entender sintaxe, você precisa entender o funcionamento ali da frase para você não errar mais. Sim. É bem simples. E assim, essa questão, por exemplo, da regra, né? Tem hora que é muito melhor para o aluno ele pegar ali e fazer uma leitura e tal, e tipo assim, ele ir lendo textos formais mesmo para ele poder acostumar com isso. Porque, igual você falou, tem hora que a regra, o problema não é exceção. A exceção, ela não existe. É porque você, como falante, você tem tanta liberdade para criar frases, você cria umas atrocidades, às vezes, entre aspas, assim, né? Que é difícil de você elaborar uma regra para explicar por que aquela frase saiu daquele jeito. Só que, ao mesmo tempo, essa frase existe, uma frase que é comum, que o pessoal usa muito no dia a dia. Então, assim... Linguística, né? Fica difícil pra gramática cobrir todas as casos. Seria muito pior, na verdade, se ela tentasse cobrir, né? Não tem como ela cobrir, por isso que existe linguística, né? Mas isso é uma coisa que só o pessoal de letras vai entender. Quem não é de letras não entende. Então, e nem precisa entender também, porque é um rolê mais profundo.